porque ele foi nas vestes de Presidente da República. Esses comportamentos vendem, esses são resquícios dos comportamentos dos tempos de partido único, onde confundia-se o partido com o Estado. Não há aqui necessidade de arrolar o facto de o Sr. Sr. Presidente ter ido inaugurar o hospital e a morte das pessoas, não é, que foram a um ato cívico. Vamos ao último tema, que é o terceiro tema, a visita do Presidente da República, João Lourenço, à província do Kwanza Norte, ficou manchada com um acidente mortal que vitimou estudantes convidados a assistirem à inauguração de um hospital. Dr. Salaquiaco, como é que olha para este acidente e desde já desejar os nossos pésamos às famílias enlutadas? Como é que olha para este cenário? Alunos convidados a assistirem à inauguração de um hospital em que o Presidente da República sai a Luanda, vai ao Kwanza Norte para inaugurar o hospital e convidam alunos para assistirem. Endereçar também à família enlutada os nossos sentimentos de pesar e ao povo kwanza-nortenho por essas perdas irreparáveis, né? Na verdade eram alunos. Se costuma dizer que o principal fator de desenvolvimento, ou seja, a principal riqueza de qualquer sociedade que se preza, são os seus filhos, são os homens. Daí que a morte de um e, sobretudo, do grupo de estudantes são sempre perdas irreparáveis. E fazer uma correção seria bom se fossem convidados esses alunos pela prática do que tem estado a ocorrer nesse país, sobretudo mais para o interior, Luanda não tanto, mais para o interior do país. Aquilo é um apelo coercivo, é uma pressão, é um empurrar, passa aqui o termo, de modos a participarem naquilo que são as atividades de delegações que vêm de Luanda, normalmente do presidente da República. Outra questão, nós temos que ser civilizados. Nós os humanos, nós os angolanos, nós os gestores públicos e até gestores escolares. Aliás, devia ser preocupação do Presidente da República e de toda a sua equipa, em pleno dia da semana, ver presença de estudantes num ato que se quer protocolar. Inauguração de uma infraestrutura social como o Hospital do Kwanza Norte é um ato protocolar. Tem aí a equipa do Presidente da República, a equipa de segurança, a equipa protocolar do Governo Provincial, os vários departamentos ministeriais e, enfim, porque ele foi nas vestes de Presidente da República. Esses comportamentos vendem, esses são resquícios dos comportamentos dos tempos de partido único, onde confundia-se o partido com o Estado. Quer dizer, as pessoas querem mostrar ao Presidente que o partido no terreno está a mobilizar, o partido no terreno tem apoio, o Presidente da República no terreno tem apoio, e o que é que depois resulta nisso? Para o caso específico, resultou nesse desastre. Então, aquilo que eu disse, temos que ser civilizados de facto. Um ato como aquele, uma inauguração, não era preciso transportar as pessoas de vários pontos da província. E nas condições em que se transportam as pessoas, em que se transportam os miúdos. E depois aqui vale referência que o Presidente da República, salvo a abordagem, a opinião ou entendimento ao contrário, nem ele nem a sua equipa, pelo que tenho estado a ler até agora, ainda não endereçaram os sentimentos de pesar. Salvo, obrigado aqui. Mas pese embora também não era necessário interromper, mas pelo menos devia-se observar algum simbolismo no dia daquele nefasto acontecimento. E mais do que endereçar a família enlutada, acho que é hora
através dos vários mecanismos que a própria presidência, a instituição, Presidente da República tem, não a pessoa, a instituição tem, para ir disseminando nas infraestruturas, ou então nos setores intermédios de base, para irmos mudando de comportamento. Que não precisamos mais desse tipo de comportamento, que o presidente está aí, as escolas fecham, as creches fecham, e depois, aquilo é um ato político-social. Aí tinha meninos de menos de 18 anos envolverem-se nesses tipos de atos, porque isso até viola um conjunto de documentos que Angola é signatário, que proíbe a envolvência direta de menores a essas atividades. Quer dizer, continuamos a ser violadores, continuamos a criar condições para ceifar vidas humanas desnecessariamente. É um potencial futuro José que morreu daquele acidente, é um potencial futuro Sebastião Salaquiá, como potencial futuro Mabanza, perdeu a vida numa brincadeira. Quando podia estar na sala de aula, absorver mais conhecimentos, para participar melhor na vida pública. Aqui o aspecto positivo, felicitar a inauguração de mais uma infraestrutura social para acudir os cidadãos ou os populares do Kwanza Norte e parte daquela região, mas há esse aspecto negro que manchou de que maneira aquilo que podia ser coroado como um mar de rosa. Então, penso que são coisas evitáveis. Ok. Doutor Mabanza, como é que olha para este processo? O Presidente da República vai à província do Kwanza Norte e acontece este infausto acontecimento. E muitos meninos acabam por morrer enquanto estariam nas salas de aula. Bem, primeiro é que devo endereçar os meus pésames, os meus sentimentos de pesar às famílias enlutadas, assim também como Sua Excelência São Presidente da República, na qualidade de Presidente da República, o fez, e muito bem, porque afinal de contas, independentemente do que tenha acontecido antes ou depois, eles são cidadãos angolanos, como nós somos, e portanto nada justifica a morte de uma pessoa, e por isso devemos curvar-nos à memória desses compatriotas que partiram e, por sinal, terão partido, portanto, por um infausto acontecimento. Por sinal, ocorreu um acidente. Eu penso que o senhor jornalista conhece o Muro do Binda. Quem sai do Dondo para Ndalatando, portanto, é um murro entre muitas curvas, ok? Que, portanto, de certa forma, ao longo dos anos, tem sido causa de muitos acidentes. Se olhar para a internet, poderá ver várias vezes acidentes de viação que terão ocorrido na mesma circunscrição onde ocorreu o acidente. Motivos mais que suficientes, né? Isto para dizer Exatamente. primeiro que não podemos, e aliás, até colocarmos alguma culpa num ato de inauguração de um hospital, ou seja, colocarmos uma relação entre o acidente e o ato da inauguração, quer dizer, acaba por ser... Como é que se vai transportar crianças que tinham que estar na sala de aula? Não há relação disso. Vou já chegar ali. Crianças que tinham que estar na sala de aula. É necessariamente ir contra... É falta de civilização. É falta até do incentivo à formação. Doutor Salaquiá, se me permitir, desde que eu termine, faz favor. É de certa forma, em minha opinião, é de certa forma existir de alguma deselegância. Por quê? Porque, aliás, até nem podíamos levar isto a um debate, portanto, podíamos ficar primeiro a lamentar, porque são pessoas que partiram com cidadãos, ok? Segundo, do outro lado, neste caso,
Sua Excelência o Presidente da República foi para o Kwanza Norte para para inaugurar um hospital que é um bem público para todos nós os angolanos. Sabe que há um tempo a esta parte o Executivo, liderado por Sua Excelência o Presidente da República, tem levado a cabo um grande sentimento de construção de infraestruturas hospitalares, no sentido de alavancar o setor da saúde, que por muito tempo foi sendo considerado um setor menos valorizado. Okay? Hoje por hoje, quem afirma o mesmo que se afirmou há coisa de 10 anos ou 15 anos, claramente que estaremos a perceber que está a mentir. Por quê? Porque o Estado angolano apostou de certa forma, ou seja, a saúde é um setor em que o Estado angolano apostou de forma séria e continua a apostar, e é neste âmbito que nós não devemos olhar impávidos sem que parabenizemos o Executivo que tem feito esse grande trabalho. E desta vez não fugiu à regra. Portanto, Sua Excelência, na veste de chefe do Executivo, foi para a província do Kwanza Norte, como foi sendo os mesmos atos em outras províncias também, em que se inaugurou, em que ocorreram atos de inauguração de hospitais. Portanto, não há aqui necessidade de arrolar o facto de Sua Excelência o Sr. Presidente ter ido inaugurar o hospital e a morte das pessoas, não é? Que foram a um ato cívico. Portanto, está aqui a aventar-se a possibilidade de terem sido estudantes e crianças. Mas isso são ilações. Portanto, são ilações, porque a comunicação é preciso distribuir bem o tempo também. Sinto que o Dr. Babaza está a levar muito tempo. Eu vou já terminar, doutor. E a florear um ato. Não, o doutor está a desinformar quando diz, por exemplo, a florear. O doutor pode intervir. Okay, são crianças. Não são crianças, doutor. Então, eu disse nós não vimos tinha menores de 18 anos na televisão pessoas, conforme o doutor está aqui a afirmar. E outra coisa, quando as pessoas estão a dizer estudantes, portanto, ninguém foi às salas de aula. Eu acredito que o Executivo não terá ido às salas de aula, nas salas das aulas, e dizer, olha, todas as pessoas que estão nessa sala de aula devem sair para ir ao ato. Não, ninguém disse isso. É preciso não monopolizar o debate para ir floreando. Não, é preciso não monopolizar. Não, ninguém disse isso. É preciso não monopolizar o debate para ir floreando isso, levantar coisas inexistentes para ofuscar. Para ofuscar. Teria sido eu uma banza naquele autocarro que também sou estudante. As pessoas não são civilizadas. As autoridades. Ninguém disse que é o Executivo. Não, é preciso não agravarmos as coisas. Eu quando digo Executivo, para ofuscar, foi ao Kwanza Norte para inaugurar o hospital. Ofuscar um ato que tem sido recorrente, não diria de selvageria, mas de comportamentos não civilizados. Deixa eu terminar também, se faz favor. Tá bom. Comportamentos não civilizados. Seria e para autoridades responsáveis repugnar a presença de estudantes em pleno dia normal das aulas, num ato formal, num ato protocolar, num ato de inauguração. Eu disse que tem sido recorrente, aliás, talvez desde 75 mesmo, pronto, eu nasci mais por aqui, mas dizer que me sinto homem é o que ocorre. Vão buscar as pessoas nas salas de aula, por quê? Mas, doutor, e há situações, deixa eu terminar. Isso não é uma situação. Eu sou professor, eu dou aulas no interior de Angola. Eu dou aulas no interior de Angola. Deixa eu terminar, se faz favor. Eu dou aula não só os alunos, até nós os professores somos obrigados a suspender com as aulas, a fazermos parte do movimento da recessão e acompanhamento do Presidente da República. Isso é facto. Eu sou professor do interior da Angola. Então, deixa eu terminar. Dá aula aqui em Luanda. Aqui em Luanda a velocidade é outra. Nós dominamos, a velocidade é outra. Então, isso é falta de civilização. Aqui há que se relacionar, sim, correlacionar, se quisermos,
as mortes dos estudantes, a sua participação no ato de inauguração não tem como. Se não fossem eles buscar nas salas de aula, estaria em vida hoje. Agora, não vamos aqui florear. Porque, deixa eu terminar, se faz favor. Deixa eu terminar. Não, eles não foram individualmente, não pegaram dos seus valores. Não pegaram dos seus valores, e acredito que eles nem têm meios para isso. Não pegaram dos seus valores, dos bolsos. Mas pode terminar. Sim, não pegaram dos seus valores, pegarem transportes, irem andar latado, assistir. Hoje é que depois o doutor também me deixa fazer. Sim, vovó. Então não podemos estar aqui a florear, o Morro do Binda, culpabilizar a geografia. E o Morro do Binda, aquele espaço, o Estado angolano nasceu e encontrou aquele espaço. O que é que fez para trás? Aliás, disse bem, tem um histórico de vários acidentes de aviação. Aliás, isso daria-nos quê? O que é que isso iria nos oferecer? Motivos mais do que suficientes para não se viajar, para não se levar. Porque tem o quê? Tem o histórico de acidentes. Era motivo para dirigentes responsáveis. Não, agora, aqueles dirigentes... que não se pode usar a estrada eu não disse nacional. Isso. Eu não disse isso. Eu disse que era motivo mais do que para não levarem os rapazes... Quando eu me refiro do perigo do local... está querendo minimizar. Eu estou a dizer que... Eles não morreram. Eles não viajassem de Cabab. Deve haver cautela. Se eles não se deslocassem. Na condução isso é truque. Não, isso é truque. Isso é querer escamotear. Mas o doutor... Não, isso... Então, o doutor está a normalizar os cuidados que se os rapazes, se os estudantes, não estou a minimizar. Se os estudantes não fossem retirados das salas de aula de Cambab para irem assistir ao ato de inauguração daquela infraestrutura social, que devemos pontuar a sua existência, eles hoje, dia 15 de novembro de 2024, estariam vivos e estariam talvez a nos assistir. Eles morreram porque foram retirados das salas de aula para irem assistir à outra inauguração. Aliás, num dia normal, parte-se do princípio que o professor tem ascendente sobre os alunos. As autoridades locais que alugaram os autocarros têm autoridade sobre os seus dirigidos. Como é que permitem? E está querendo dizer que não foram por vontade própria. Não é possível. Não é possível. Não se apressa em responder. É preciso não normalizar, não florear este acontecimento. Isso resulta do comportamento dos nossos dirigentes, que muitos deles não têm civilização. Ok. Doutor Mabanza, também o Simprof reagiu e acusa o governo de insensíveis. Excelência, queria só, desculpa, antes de colocar a sua... Mas quem está a moderar o debate é o... Eu sei, eu estou a perceber que ele quer mudar a... É normal, é saudável. Eu queria só era... Rebata o doutor Salaquiaco, faz favor. Senão depois vou responder a pergunta e já vou me esquecer do rebate. Olha, é o seguinte, doutor Salaquiaco. Eu acompanhei a sua opinião muito bem, começada por ser formulada, mas que depois acabou por chegar a um momento em que eu não concordo. Primeiro, saudável. Se o doutor buscar a teoria de que se não fossem ao Ndalatando não podiam ter morrido, então, doutor, está a dizer o seguinte, que se desculpa por chegar até, mas é muito normal que esse exemplo seja dado dessa forma. Se Deus não criasse o mundo, as pessoas não podiam estar a morrer. Se os nossos pais não nos tivessem nascido, o doutor está a dizer o mesmo. Não necessariamente. Vai compreender que o doutor disse. Se eles estudassem enlatados, se fosse um movimento normal, pronto. Calma. Se fosse um movimento normal. Não, é que o doutor Mabanza. O doutor Mabanza. Não é que o doutor Salaquiaco não quer me deixar terminar. Deixa-me só terminar. Porque está aí buscar argumentos. Não, calma, doutor. Porque tem algum receio em condenar o comportamento das autoridades em retirar as crianças da sala de aula para ir assistir ao aula? Eu no início disse que as autoridades, e aliás, começando mesmo já pela sua excelência. Esqueça a sua excelência. Endereçou os seus sentimentos. Sim, não basta. Okay? Condene o comportamento das autoridades locais desse país que tem essa mania
Se os nossos pais não nos tivessem... Não, a lógica não é essa. É preciso não baralhar os nossos telespectadores. Não, a lógica não é essa. A lógica não é essa. Os nossos telespectadores entenderam bem a minha lógica. Os nossos telespectadores entenderam a minha lógica. Não vão poder. Porque está com receio de condenar comportamento das autoridades que retiram crianças das salas de aula. Ou seja, retiram os alunos das salas de aula. Se me permitir, retiram os alunos. Mas então acha saudável em pleno dia da aula, acha saudável em pleno dia da aula retirar os alunos da sala de aula, viajar de um município para outro. Não foi isso que aconteceu. Mas eu vou já chegar ali. Por isso é que o doutor não quer se me deixar terminar, vai compreender. E Dalatado ou Casango, se quisermos, não é uma viagem intermunicipal, não era um dia de semana, dia normal. Tomar mais palavra? Tá bom, posso lhe deixar falar. Ok, doutor. Vamos agora à segunda questão, doutor. O argumento do doutor coincide com os seguintes exemplos. Se Deus não tivesse criado o mundo, é a mesma coisa. Então as pessoas não podiam estar a morrer. Se os pais não nos pudessem ter nascido, eu não podia morrer. Não é a mesma coisa. Se eu não pudesse ter ido ao mercado, eu não podia acidentar. Há mortes se eu não pudesse ter ido à escola, eu não podia ter mortes precipitadas. Doutor, não é assim que se deve... Situações precipitadas, okay? Não, mas vai concordar comigo que há situações precipitadas. Nós precisamos perceber. Condenar aqueles senhores, aqueles dirigentes locais. Houve possivelmente um descuido, um erro. Do automobilista. Claro, podemos aventar essa possibilidade. É reprovar o comportamento daqueles senhores aí que circunstancialmente dirigem municípios, bairros ou escolas, doutor, que nessas situações encerram as aulas, mas as pessoas lá, é preciso reprovar isso. Por que o doutor está eu sou vítima desses comportamentos. Eu não posso fazer o mesmo que o doutor Salequeco está aqui a fazer. Por uma questão de sensibilidade, sim, eu percebo. Por uma questão de sensibilidade. A questão não é de sensibilidade, a questão mesmo é que devemos analisar os factos como eles aconteceram. E como é que qual é a origem desses factos? Como é que os factos é retirar os estudantes da sala da aula, é só isso. Em pleno dia, mesmo que eles voltassem em vida, é reprovável esse comportamento. Doutor Salequeco, assim não vamos conseguir debater. Faz favor. E como é que os factos aconteceram? Aconteceu que as pessoas estavam numa viatura e que estavam a passar por uma estrada que tinha obstáculo, não é? Presumimos que o motorista terá encontrado algum obstáculo ou por culpa da sua forma de condução ou por qualquer motivo e ocorreu o acidente. E como num acidente é muito normal que tendo em função da forma como o carro vai embater, pode ocorrer questões de morte e isso aconteceu. Doutor, não podemos aqui procurar factos para adicionar vamos supor que eles voltassem em vida. Agora, é saudável esse comportamento daqueles senhores que dirigem os municípios, os bairros, comunas, as escolas? É lamentarmos o facto do facto de ter acontecido. De terem retirado as crianças das escolas. Não. Esse facto de que alguém terá retirado as crianças da escola. Acha saudável? Isso não aconteceu, doutor. Eu sou vítima disso. Isso não aconteceu. Na Angola profunda, isso ocorre com normalidade. O doutor é professor de um dos municípios do Kwanza Norte, não. O doutor isso é professor normal. no município do Cambambi. Isso não. É normal então, na Angola profunda, na Angola do interior. Sempre que há uma deslocação do Presidente da República, as escolas fecham. E nós estamos a falar num dia normal de aula. Então, o que é que trouxe os estudantes de Cambambi a Cazengo? O que é que moveu os estudantes? Não, por isso é que eu estou a dizer. O doutor está a usar a palavra estudantes como se alguém fosse em escolas para lhes retirar. Sim, tá bom. Foi por iniciativa própria. Ok, doutor, vamos à próxima questão, doutor Mabanza. Por iniciativa própria. Doutor Mabanza, vamos ouvir a dever das autoridades locais. Não era travá-los. Vamos ouvir a questão. Não podiam evitar o acidente. A única pessoa que podia evitar o acidente é o motorista. Ok, doutor, vamos ouvir o sindicato dos professores angolanos. Dr. Mabanza, Dr. Salaquiaco, o Simprof reagiu acusando o governo de insensível e pede à ministra da Educação para que faça um inquérito para averiguar, para averiguar as circunstâncias que levaram os estudantes a irem assistir à inauguração de um hospital
num dia de aulas. Dr. Mabanza, o Simprof pede que haja um trabalho de inquérito do Ministério da Educação para averiguar o que é que levou os estudantes a irem à inauguração do hospital num dia de aulas. Também da mesma opinião? Como disse, e penso que isto continua com os argumentos que nós tivemos no início. A notícia a ser dada desta forma, entende-se que houve alguma autoridade que terá ido a uma escola e disse, olha, hoje, apesar de ser dia das aulas, mas vamos para a inauguração. E veja o paradoxo. Nenhuma escola no município do Cambambe paralisou. Okay? Nenhuma escola, não tem história de alguma escola ter paralisado porque Sua Excelência, o Sr. Presidente, vai inaugurar hospitais. Então, a notícia segundo a qual são estudantes, portanto, contradiz totalmente com esse facto de que não tenha havido uma escola paralisada para o efeito. Okay? Eu estou sempre a dizer o seguinte, podia ser uma banza fazer parte daquela, viajar por aquele autocarro e depois vocês também olharem para mim e dizerem, olha, ele também era estudante, mas não era necessariamente pensarmos até ao ponto de que o estudante Mabanza terá saído de forma forçada numa ou noutra escola. Não é isso que nós devemos... A ideia aqui é a forma como nós estamos a interpretar a notícia. Portanto, o Simprof, na qualidade de um órgão responsável, no sentido de criar pressões a quem governa, portanto, fez um apelo nas vestes das funções que desempenha, mas isto não significa que necessariamente seja um apelo que se fez dentro de uma interpretação correta daquilo que terá acontecido. Ok. Doutor Salaquiaco, é da mesma opinião com o Simprof? Subscrevo na íntegra, e mesmo a adjetivação de irresponsáveis eu subscrevo, e aquilo que no fundo discutimos, mas nós sabemos como é que esses inquéritos depois terminam nesse país, como é que essas sindicâncias terminam nesse país, e isso é uma questão de sangue, é uma questão de escola. Esse comportamento resulta da escola, é um comportamento que está no sangue e que as pessoas não vão tirar lições. Prova disso é o meu amigo aqui, por exemplo, debate, prefere minimizar a dor das famílias, prefere minimizar o ato irresponsável. Eu acho que o doutor não percebeu que antes de eu tomar a palavra, enderecei os meus sentimentos de pesar à família enlutada. Como é que o doutor agora afirma que das autoridades locais, o ato irresponsável das autoridades locais, palpabilizar a geografia, palpabilizar o automobilista. É isso, é uma desinformação. O doutor tomou este facto para fazer um aproveitamento político, por exemplo. Porque senão é verdade, o que aconteceu não tem nada a ver. Aliás, eu não sei como é que algumas pessoas tendem a politizar um acontecimento como este. Aliás, o que as crianças, o que nós devíamos fazer apenas aqui era condoermos com a família e não aventar possibilidades que não chamar a razão aos irresponsáveis que têm tido sempre comportamentos irresponsáveis. Quando há uma movimentação de uma delegação presidencial, fazer deslocações forçadas intermunicipais, encerrar algumas escolas e em plenos dias de aula. Aliás, o apelo do Simprof vem justamente se casar com aquilo que nós falamos aqui há bocado. Então, eu estou de acordo, eu subscrevo. Okay. E espero quem deve ser responsabilizado sobre este ato? Normalmente, a melhor forma, se costuma dizer, a melhor forma de avaliarmos alguém, uma instituição ou os processos é através do passado. E o passado do nosso país, para esses casos, diz-nos que normalmente a culpa morre solteira.
Ou seja, o CIPROF fez pressão, as autoridades vão fingir que ouviram, vão fingir que abriram um inquérito, criaram uma comissão para o mesmo, mais dia, menos dia. No final das contas, quem sai a perder são as famílias dos falecidos, é o país que sai a perder, e infelizmente, mas quem tinha que ser responsabilizado nisso tudo é quem concebe, quem fomenta e vai materializando sempre essa ideia que quando há uma deslocação presidencial para a inauguração de uma coisa normal, inaugurar um hospital é uma coisa normal, tem que movimentar meios, tem que movimentar pessoas, tem que fechar as escolas, isso tem que ficar mais para lá. O mundo é dinâmico, as sociedades são dinâmicas, temos que evoluir. Tem que ser um ato encarado como protocolar. Tem os ganhos que tem, temos também que aqui admitir, não só para as populações, pronto. Há aquela equipa que vai querer retirar disso como algum dividendo, algum triunfo para o próprio executivo, isso é aceitável, mas não precisa essa toda envolvente que depois começa a resultar em perdas humanas. Ok, muito obrigado, doutor. Mabanza, quem deve ser responsabilizado face a este quesito? Nós estamos a tratar de um acidente que ocorreu de forma natural, como ocorrem quer dizer, desde já nós não sabemos os motivos, não é? As causas que fizeram com que a viatura terá se despenhado, portanto. Aqui nesse momento temos apenas endereçar os sentimentos de pesar à família enlutada e os agentes da polícia, peritos, aliás, nas questões de aviação e trânsito, eu acredito que nesse momento estarão a fazer o seu devido trabalho e dali aguardarmos algum pronunciamento que, portanto, nos faça alguma informação que nos dê o crédito de que ocorreu o acidente por facto de um motorista ter eventualmente se distraído, eventualmente terá encontrado algum obstáculo que lhe fez com que não tivesse outra hipótese. Enfim, todas que forem, quaisquer que sejam as hipóteses, portanto, nós temos que compreender e, deste facto, tomarmos a consciência de que conduzir é para uma grande responsabilidade para que não hajam ou não ocorram, não hajam ocorrências do gênero, não é? Okay, porque, a bono da verdade, devemos então nos curvarmos à memória dos nossos compatriotas, porque de facto ninguém desejou-lhes a morte, mas que a morte se lhes encontrou desta forma, então precisamos condoer com a família enlutada, porque é um acontecimento que não é bom para o país, uma vez que nós estamos a precisar pessoas para integrarem o Estado, no sentido de todos nós desenvolvermos este magno país. Okay. Muito obrigado, doutor Salaquiaco. O seu minuto. O meu minuto vai para os 49 anos do nascimento do nosso Estado. Se costuma dizer que para uma nação, para um Estado, 49 anos é pouco, é nada, mas para os humanos é uma idade de afirmação, uma idade de consolidação de alguns feitos. Dentre os avanços e os recuos desses 49 anos, há aqui que dos avanços sublinhar a própria manutenção da independência e integridade territorial. Há aqui que sublinhar também o alcance da paz desde 2002 e a consequente estabilidade político-social. E entre os recuos,
penso que os angolanos continuam cada vez mais pobres, cada vez mais miseráveis. Destruiu-se a classe média, que estava em ascendência de 2004 a mais ou menos 2012, e há uma necessidade, de facto, de democratizarmos as instituições do Estado para que os processos sejam mesmo claros. Os processos sejam claros e que... Perdão, os processos sejam claros e que só o país saia a ganhar no resultado de todas as coisas. Muito obrigado, Dr. Mabanza. O seu minuto. Caríssimo jornalista, à semelhança do meu colega de painel, uma vez que esta semana festejamos a nossa independência, também queria tecer alguma consideração sobre isto. Felicitar todos os angolanos o facto de termos atingido este feito, mais um ano de existência. O que aconteceu, na verdade, é que em 75 Angola tinha que se libertar das forças portuguesas, porque antes desta data Angola não era um país, era uma província ultramarina portuguesa, por consequência do processo de escravatura que nós vivemos há quase 500 anos. Sabe que antes desta data a gente viveu grandes peripécias e que no fundo contribuíram de certa forma para o subdesenvolvimento que nós vivemos hoje, e mesmo depois da independência ainda eclodimos numa guerra fratricida entre UNITA e governo, que portanto se prolongou até 2002 e como pode imaginar, num país numa guerra não faz nada, não faz planos para desenvolvimento, porque o plano é mesmo para a guerra. A semelhança do que está acontecendo na Ucrânia pode servir como exemplo. E nós não fugimos da regra na altura. Só depois de 2002, com o surgimento da paz efetiva, é que se começou a efetivar-se o projeto de nação que hoje, não é, estamos a vivenciar num crescimento que vai sendo acelerado pelas boas práticas da administração do Estado. Portanto, para este efeito, temos que agradecer também a Deus pelo facto de ter permitido que o nosso país se tornasse independente e que as guerras todas fossem trazidas, levadas para trás, e que hoje temos uma paz efetiva que, de certa forma, nos está a proporcionar doutor. Está a nos proporcionar tempo para reconstruirmos o país. Okay. Muito obrigado e agradecemos a todos os telespectadores que nos acompanharam durante este tempo e também a todos os profissionais que fazem esta casa acontecer. E também agradecemos aos doutores que são os nossos comentaristas, doutor Mabanza Kambaka, que é jurista e comentarista, e também doutor Sebastião Salaquiaco, que é docente e politólogo. Muito obrigado, doutores, e também agradecemos e desejamos um bom fim de semana a todos os telespectadores da TVRH. Que Deus abençoe Angola e o mundo. Boa noite. Boa noite.